Olá pessoal, meu nome é Alexandre, vou ministrar as aulas de fotografia para vocês. E é isso, gente, esse é o nosso segundo módulo de fotografia. Então vamos lá, vamos começar. Esse é o curso de fotografia da Fundação de Cultura, ele vem desde 2008, então a gente tem uma trajetória bastante interessante aí. E nessa edição, gente, a gente vai apresentar o seguinte para vocês. Conceito de fotografia, os modos da câmera, né? Pensando que a gente está tratando aqui da câmera semi, profissional e da mirrorless também. Então a gente tem os modos mais convencionais aqui. A gente vai dar uma olhada na fotometria básica, que é balanço de branco e o ISO. E aí depois a gente entra no modo de abertura, né? O famoso aperture, né? O modo A. E aí, dentro do modo A, a gente vai pensar nos conceitos de foco e distância focal, na regra dos terços, né, para ajudar a questão da composição, e aí, especificamente, profundidade de campo e abertura. Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, né, ou e-mail. Então, vamos lá, vamos começar aqui. O meu currículo em fotografia, gente, eu sou mestre em estudos de linguagem, né, desenvolvi o curso técnico em processos fotográficos para o Senac, fui professor da Anhanguera de publicidade e propaganda da disciplina de fotografia e sou professor de pós-graduação da Nova Oeste, né? E aqui, gente, pensando a ideia da fotografia, né, apresentando a fotografia. A palavra fotografia, então, vem do grego fóton e grafia, que quer dizer luz, fóton, e grafia, que quer dizer escrever. Em seguida, gente, a gente vai ter a objetiva, né, que é um sistema de lentes, mas tecnicamente a gente chama de objetiva. Aqui nesse corte a gente consegue ver, né, as várias lentes que compõem uma objetiva. A gente tem o diafragma, né, que é o elemento responsável pela entrada da luz dos nossos aparelhos. A gente tem o obturador, né, que é o elemento que vai determinar quanto tempo essa luz fica entrando, né? Esse aqui é um tradicional obturador de cortina. Hoje a gente tem o shutdown digital, né? E aqui é a forma como esses elementos se articulam na câmera. Então aqui a gente tem a objetiva, aqui a gente tem, né, esse visor tipo reflex, né, que dá um nome às nossas famosas Digital Single Lens Reflex, né, DSLR, né. Aí geralmente na lente a gente tem um obturador, a gente tem o diafragma dentro da lente, né. Aí depois a gente tem o obturador e atrás do obturador a gente vai ter o elemento fotossensível, né? Ok, pessoal. Em seguida, então, a gente vai conhecer os 5 modos de uma câmera, né? Vou pegar uma câmera aqui rapidinho para mostrar para vocês. Então, pessoal, os 5 modos da câmera vão ser essas funções que geralmente aparecem aqui em cima, tá? Vou apresentar para vocês detalhadamente cada uma delas. Vamos lá. Então aqui a gente tem os 4 modos, né? O automático, que geralmente é o modo que a gente vai deixar de usar, né, para explorar esses outros. A gente tem o programável, a gente tem o prioridade de tempo, né, que ele vai se chamar TVOS. A gente tem o modo prioridade de abertura, que geralmente ele parece AV ou A. Então vamos começar aqui com o modo P. O modo P, então, ele ajusta automaticamente o tempo e a abertura para alcançar uma exposição correta. Ou seja, o diafragma, que a gente acabou de conhecer, e o obturador, eles ficam no automático, né? Mas deixando a gente configurar o balanço de branco e o ISO. Então daqui a pouquinho a gente vai usar esse modo. Depois a gente tem o modo TV, né? Ou S, que quer dizer Time Value, ou Speed, que geralmente é a prioridade em velocidade, né?
o fotógrafo usa quando ele precisa ajustar o tempo de exposição, né, para determinar a captura da câmera. E depois a gente tem o modo AV ou A, que quer dizer Aperture Value, ou A, que quer dizer Aperture, que quer dizer abertura. Então ele vai definir a abertura do diafragma na captura da nossa fotografia. Ele deixa, né, a abertura no manual e o tempo de exposição no automático. E aí a gente tem o modo M, que a gente vai ter tanto a abertura do diafragma quanto o tempo de exposição no manual, e aí a gente consegue ter o controle mais fino, né, mais preciso das nossas câmeras. Mas fiquem tranquilos, né, a gente conhecer todas essas configurações é a beleza da fotografia. A gente vai caminhando devagarzinho com vocês para que vocês aprendam isso. Então vamos lá. Vamos começar então, pessoal, utilizando a fotometria básica, e para isso a gente vai usar o modo P. E aí a gente vai conhecer o balanço de branco e o ISO. Então aqui na rodinha da câmera de vocês, vocês podem colocar no modo P. Vou colocar aqui a minha no modo P. E aí a gente vai conhecer então o que seria a fotometria. A fotometria, gente, a gente tratou no primeiro módulo do curso. Então aqui a gente retoma ela de maneira muito rápida. Então foto, a gente já sabe o que quer dizer luz, e metria a gente sabe o que quer dizer medida. E aí o balanço de branco seria uma fotometria, ou seja, né, uma maneira de a gente medir a luz, né, de a gente ajustar a nossa câmera. E aí, gente, geralmente a gente precisa fazer esse ajuste do nosso balanço de branco. O que seria o balanço de branco? A luz, ela tem diferentes naturezas, né? E cada natureza de luz vai ter uma determinada tonalidade. Então aqui eu trouxe um quadro para vocês. A luz do dia, seria esse símbolo do solzinho, ele tem geralmente, né, um equilíbrio entre as três cores básicas, que a gente chama de RGB, né? Red, Green e Blue, que seria o vermelho, o verde e o azul. E aí aqui a gente tem uma ideia. Então essa luz do dia mais equilibrada, né? Acima dela, luzes como o flash e o nublado e a sombra, geralmente eles tendem mais para o azul. Abaixo dela, o fluorescente e o incandescente, ou tungstênio, eles tendem mais para o vermelho, né? O fluorescente para o verde e o tungstênio ou incandescente para o vermelho. Então, como é que eu vou ajustar isso na minha câmera? Aqui na minha câmera eu vou ter um botãozinho chamado WB, que quer dizer balanço de branco, White Balance em inglês. Opa, deixa eu mostrar a câmera aqui para vocês. Aqui na minha câmera, então, eu tenho esse botãozinho WB, né? Tanto na Canon quanto na Nikon, quanto nos outros modelos, né? Então, eu vou ter o WB, o balanço de branco. Então, eu vou procurar esse menu, balanço de branco, e acessando eles, eu vou ter essas opções aqui. Esse aqui seria o menu da Canon, e esse aqui de baixo, o menu da Nikon. Então, eu coloco aqui, né? Acesso esse menu, navegando, né? E aí eu consigo configurar, então, para cada situação de luz, aquilo que eu preciso, né? Então, por exemplo, é dia de luz, né? É dia de sol. Então, eu vou escolher aquele balanço de branco indicado, né? Por exemplo, hoje é um dia de sol e eu estou fotografando numa área ao ar livre. Então, vou setar o balanço de branco, luz do dia. Se tiver nublado, o sol estiver coberto por nuvens, então eu vou setar o balanço de branco nublado. Cheguei num ambiente, dou uma olhada nas lâmpadas, né? De repente eu tenho luz fluorescente no ambiente, aí eu vou lá e vou setar o meu balanço de branco para luz fluorescente, certo? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar para mim. Lembrando que a gente já tratou disso no último módulo e agora a gente passa isso bem rapidamente. Agora, o nosso próximo passo em fotometria seria o ISO. O ISO, gente, ele determina a sensibilidade da nossa câmera para a luz, né? E de maneira bastante resumida, a gente vai dividir essas três categorias, esses três ISOs, em três situações de luz: intensa, mediana e escassa.
Quando eu tenho a luz intensa, então eu trouxe alguns exemplos. Parque, a luz do dia, né? Praia, ar livre, dia de sol. Quando eu tenho muita luz, eu vou usar o ISO 100-200, né? Quando eu tenho uma situação de luz mediana, eu vou usar o ISO 400-800, né? Que seria um dia nublado, um final de dia, né? Um auditório com luz artificial, né? Seria então essa situação de luz mediana. E a luz escassa, quando eu estiver usando uma iluminação e a luz escassa, eu vou usar o ISO 1600 em diante. Deixa eu cortar aqui para a câmera. Então, gente, como é que eu faço esse ajuste do ISO? Assim como o White Balance tem um botãozinho, o ISO vai ter um botãozinho também na nossa câmera. Então, a gente acessa ele e vai encontrar, né? ISO 100, 200, 300, 400... ISO 100, 200, 400, 800, 1600 e por aí vai. Então, gente, vocês podem fazer isso rapidamente, né? Então, confiram. Vocês estão aqui no modo P, né? Setaram o balanço de branco e agora vamos setar o ISO 400, por exemplo. Então, eu vou entrar aqui no meu menu e vou selecionar o ISO 400. E aí é isso, gente. ISO 100-200 para situação de luz intensa, ISO 400-800 para situação de luz mediana e ISO acima de 1600 para luminosidade escassa. Mais tarde a gente vai exercitar isso vai ficar mais claro para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, conceito de foco e distância focal. Então a gente estava trabalhando no modo P, e agora a gente vai para o modo A ou AV. Deixa eu voltar a câmera aqui. Então, gente, aqui vocês vão então selecionar o modo A ou o modo AV, né, que é o prioridade de abertura. E aí a gente vai tratar de alguns conceitos e daqui a pouco a gente já vem para o uso deles, certo? Então, gente, alguns conceitos são o foco. Tecnicamente, gente, a nitidez selecionada através da objetivo, ou seja, através da minha lente, é o meu foco. Então, tudo que eu estiver lendo, deixa eu voltar aqui para a câmera. Tudo que eu estiver vendo através da minha objetiva está em foco. Se eu for desfocar alguma coisa, eu vou fazer isso aqui. Tecnicamente, os elementos que estão na minha lente, deixa eu voltar aqui, estão mais nítidos ou menos nítidos, né? Foco mínimo, eu chamo aquele lugar onde minha imagem começa a ter nitidez, né? E aí tem uma pequena área onde essa imagem fica nítida que eu chamo de profundidade de campo, né? Ou seja, essa área que a minha imagem é nítida. Daqui a pouco a gente vai tratar melhor disso, vocês vão entender melhor. Distância focal é um outro conceito relacionado ao conceito de foco. A distância focal é a distância que existe entre a lente e o ponto onde a imagem se forma. Então, o que isso quer dizer? O ponto onde a luz entra na minha lente até onde ela vai se formar. E aqui na lente eu tenho uma indicação dessa distância focal. Então, por exemplo, aqui eu estou em 18 milímetros e eu posso girar a minha lente para ela ir para 55 milímetros. Né? Ou seja, ela levava 18 milímetros até percorrer e formar a imagem, e aqui ela leva 55 milímetros para ela formar essa imagem, certo? Guardem isso também, que isso vai servir para a gente entender um pouco sobre as objetivas na aula de amanhã, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, agora a gente guarda um pouquinho essa ideia, né? Da distância focal e vamos falar um pouco sobre composição, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para essa questão da área focal, do enquadramento, da abertura do diafragma e agora a gente vai falar um pouco sobre a regra dos terços. A regra dos terços ela consiste em dividir, né, a nossa composição em 3 terços de altura e 3 terços de largura. Sendo que no encontro dessas divisões, ou seja, nesses 4 pontos, a gente tem os pontos fortes de uma composição. Então, tudo que eu colocar nesses pontos vai chamar mais a atenção do meu observador, né? Então, essa é a nossa
dica de composição que vocês vão usar ao longo da nossa oficina. Agora, voltando, gente, para a questão da profundidade de campo, eu trouxe aqui as aberturas do nosso diafragma. Então, como a gente viu lá atrás nas partes da câmera, eu tenho o diafragma, que é esse elemento que abre e fecha para a entrada da luz. Aí eu tenho os valores em pontos e os valores em meio pontos. Então a gente vai usar mais os valores em pontos, certo? Pessoal, vocês lembram que o ISO ele estava sempre dobrando ou caindo pela metade, né? Lembra? ISO 100, 200, 400, 800, né? A metade do ISO 800, 400, a metade do 400, 200. Então, para nós seres humanos, a gente só percebe a luz quando ela dobra ou quando ela cai pela metade, né? Então, os valores do diafragma vão demonstrar isso também, né? Eles vão apresentar aqui os valores em ponto. Então, eles estão sempre dobrando a entrada da luz ou cortando ela pela metade, né? Então, aqui o 1.4 seria ela bem aberta. Já a abertura 2 corta a luz pela metade. A 2.8 corta pela metade de novo e assim por diante, certo? E aí, pessoal, a gente vai ter, então, uma relação entre os valores de abertura e a qualidade da imagem, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, para mostrar para vocês entenderem essa relação entre a abertura e a nitidez da imagem. Então, olhando essa imagem aqui, eu pergunto a vocês, qual é a imagem mais clara? E a imagem mais escura? Ótimo. E a imagem mais nítida? Então, obviamente, a mais clara é o f.2, a imagem mais escura é o f.16, né? E a imagem mais nítida é o f16 também, porque quando eu estou falando de nitidez, eu falo, né, da qualidade do contorno, das folhas, dos galhos, né, das imagens em geral. Então, toda vez que eu estiver falando de nitidez, eu estou falando sobre as formas. Então, por exemplo, se eu falasse, vem vindo alguém lá longe, né? Como é que vocês fariam para ver essa pessoa melhor? A gente fecha aqui o diafragma, né? A gente fecha os nossos olhos e olha lá longe, né? Ou seja, a gente diminui a entrada da luz para ter, né, uma melhor definição dos contornos. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. Essa aqui é a forma como os fótons se comportam no ambiente, né? Então, essa luz ela sai da nossa fonte luminosa, seja ela uma lâmpada, seja o sol, e aí, gente, ela, né, atravessa o nosso diafragma, que é esse pequeno orifício, e forma imagem na nossa câmara escura, né? E nos nossos olhos também. Se eu aumento essa passagem, essa profusão luminosa vem para dentro da minha câmara escura, ou seja, dando uma imagem mais clara, porém menos nítida. Então, quando eu fecho esse diafragma, eu tenho uma imagem mais escura, porém mais nítida, né? Então, essa é a nossa definição de nitidez da imagem, certo? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar a ideia, então, das aberturas do diafragma e a relação com a nitidez da imagem, né? E a profundidade de campo. Bom, pessoal, então, por fim, vou apresentar essa abertura do diafragma e a relação, né, com a nitidez da imagem. Então, pense o seguinte, gente, toda vez que eu tiver com o diafragma bem aberto, eu vou conseguir fazer o mais nítido e menos nítido com mais facilidade, né? O que seria o mais nítido e menos nítido? Seria essa imagem aqui, né? Que eu consigo colocar a iluminação ou no meu peão ou na minha torre, né? E aí eu consigo fazer esse ajuste de nitidez com mais facilidade usando aberturas, né? 4, 5.6 e 8, ou seja, com o diafragma mais aberto, né? E aí, com o diafragma mais aberto, a minha profundidade de campo, ou seja, a área onde eu tenho a minha nitidez da imagem é menor, né? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho mais luz entrando dentro da minha câmera, né? Eu tenho uma nitidez menor. Lembra que a gente tem um orifício por onde entra a luz e quando eu abro ele, eu tenho uma imagem mais clara, porém menos nítida.
Agora, se eu fechar meu diafragma, o que vai acontecer? Essa área, né, onde fica a nitidez da imagem, ela aumenta. Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem, da nitidez da imagem aumenta. Então, eu posso usar isso quando eu estou fazendo as minhas fotografias. Toda vez que eu quiser fazer o mais nítido, menos nítido, né, eu vou então deixar meu diafragma mais aberto. E aí eu consigo ativar aqui, né, do lado aqui o meu foco manual e fazer esse ajuste, né, do mais nítido, deixando umas coisas focadas e desfocadas no jargão popular, né? E aí depois eu volto, então eu consigo colocar aqui no modo manual e fazer esse ajuste, né, fino da minha nitidez. Aí depois eu posso deixar aqui no automático, que seria, né, o padrão. E aí, fechando meu diafragma, eu tenho várias imagens, né? As imagens ficam mais nítidas, né? Então, toda vez que eu quiser falar sobre alguma coisa específica, eu abro o meu diafragma. Toda vez que eu quiser mostrar as coisas em geral, eu fecho o meu diafragma. E aí, gente, tem uma consideração que eu vou deixar para vocês pensarem antes da gente fazer os exercícios práticos e teóricos. Uma delas, gente, é assim. Toda vez que eu for representar com o diafragma mais aberto, eu tenho que pensar que eu tenho uma relação mais de desejo, de emoção, né? Porque lembram quando a gente fala, por exemplo, você só tem olhos para determinada pessoa, né? Então, biologicamente, o que acontece? Quando a gente deseja alguma coisa, a nossa pupila dilata, né? E aí a gente perde a profundidade de campo e a gente só consegue enxergar o objeto do nosso desejo, que é muito sugestivo, né? A gente pode dizer também, nossa, você está com o olho gordo para determinada coisa. Por quê? A nossa pupila dilata e a gente só vê aquilo que a gente deseja, né? A pupila dilata e a gente tem a impressão que o olho está gordo, né? Em contrapartida, quando a gente fecha os olhos, a gente tem uma objetividade maior. A gente consegue ver melhor os detalhes, né? Pelo aumento da nitidez da imagem. Toda vez que eu for, então, falar de forma objetivamente, eu vou fechar meu diafragma. Toda vez que eu for falar de uma maneira emocional, eu posso abrir meu diafragma. Obviamente, vocês vão adaptar essas informações para cada contexto, para cada mensagem, né, que vocês quiserem passar, mas essas foram as minhas dicas, então. Gente, qualquer coisa, chamem, né, no WhatsApp ou mandem e-mail sobre dúvidas. E é isso, gente. Um abraço e até mais.